O mundo mudou. Posso senti-lo na água. Posso senti-lo na terra. Posso senti-lo no ar. Muito do que havia está perdido, pois nenhum dos que se lembra está vivo. Olá, você aí de casa. Boa noite, bom dia ou boa tarde. Não sei que hora que você está ouvindo esse podcast nosso. Seja bem-vindo ao segundo episódio do podcast do Pipoca Etc. Ou Me Vê um Combo Grande. Eu sou o Cristiano, criador do Pipoca Etc., seu anfitrião nesse podcast e criador do Me Vê um Combo Grande. Quem está junto comigo nesse episódio de hoje é minha parceira de crime, Suza. Boa noite, amiga. Boa noite, estou apenas aqui como uma comentarista humilde, simples, uma moça do campo. Suza é minha parceira, minha sócia, é a mãe desse projetinho, eu sou o papai. E é isso, vocês viram aí pela introdução que temos grandes obras, a gente vai comentar grandes obras hoje aqui nesse podcast, né? A gente vai falar de Harry Potter e de Senhor dos Anéis. Acho que basicamente as duas maiores sagas, tanto literárias, eu acho que também no mundo do cinema, que envolva magia, né, que a gente tem aí. Sim, Como a magia entrou nas nossas vidas de cinéfilos? Como foi que Harry Potter, como foi que Senhor dos Anéis entrou na nossa vida, né? A gente vai dar um rolê de Hogwarts à Terra-média, passando aí pelas escolas de bruxaria mais famosa do mundo, indo até o condado mais popular da literatura e do cinema. lembrando que aqui quem tá falando, né, tipo, eu sou super fã de Senhor dos Anéis e o Cristiano que é o super fã de Harry Potter. Isso mesmo. Obviamente, eu amo O Senhor dos Anéis. Eu não sei se a Susan é tão fã de Harry Potter, a gente vai descobrir isso junto, eu vou descobrir junto com vocês. Eu amo O Senhor dos Anéis, mas acredito. Ai, gente, vou fazer uma declaração. Ai, eu vou ser muito julgado. Ai, meu Deus. Eu vou ser muito julgado. Eu não li Senhor dos Anéis. Eu comecei a Ai, ler, meu. sim, eu estou lendo, tá, gente? Eu li o Hobbit, serve. Não. Estou lendo Senhor dos Anéis. No momento, eles estão chegando em Valfenda, tá? Mas eu não terminei de ler Senhor dos Anéis ainda. Mas assim, em contrapeso, eu li Harry Potter várias vezes, tá? Eu já li a saga Harry Potter algumas vezes, eu releio pelo menos uma vez por ano. É uma pena, né, que a autora J.K. Rowling, ela faleceu faz alguns anos. Logo após o lançamento do último filme, ela veio a falecer, é muito triste. Ela tinha, né, nossa, ela tinha um legado assim tão bom. Mas enfim, acabou morrendo, mas deixou um legado que foi Harry Potter, né? Que Deus a tenha, Show. que ela seja muito feliz, assim, onde que ela esteja no céu. E é isso. Então, assim, antes de começar a gente chegar nos filmes, né, gente, eu acho que é importante, até porque esse é um podcast de cinema, mas a gente tem que passar pela a história, pela literatura em si, porque essas duas grandes sagas, elas vieram de duas grandes sagas literárias. Como a Susan falou, ela é grande fã de Senhor dos Anéis, dos livros, eu sou grande fã de Harry Potter. Então vamos falar, Susan, como foi que Senhor dos Anéis entrou na sua vida? O que você acha falando do livro, no caso, né? Como foi que você descobriu? Ou quando você leu, foi depois do filme, foi antes do filme? Então, na verdade eu conheci Senhor dos Anéis pelo cinema, né? Porque eu me lembro que lançou o primeiro filme e eu não assisti, mas eu sabia que ele era grandioso e eu vi o cartaz nas locadoras e eu morria de vontade de assistir, mas minha mãe não deixava porque as pessoas da congregação, da igreja dela, julgavam que era um filme do demônio. Então eu não podia assistir, era proibida de assistir. Eu vim assistir Senhor dos Anéis quando já estava lançando, quando lançou o segundo. Tava para lançar o terceiro já. Como eu sempre fui muito fã de literatura em geral, eu lia muito, mas aí eu dei uma chance para Senhor dos Anéis, porque eu vi os filmes e eu vi que era, nossa, grandioso, né? E viciei, li todos os livros. Comecei com o Senhor dos Anéis, né? Você lembra quantos anos você tinha quando você leu o primeiro livro? Eu acho que uns 16 anos. E daí eu li eles, daí eu viciei. Daí quando eu comecei a ter dinheiro, assim, a trabalhar, aí eu comprei o Silmarillion, o Hobbit, Contos Inacabados, e depois, posteriormente, eu vinha comprar o volume único do Senhor dos Anéis, que foi até você que me indicou,
um sebo que estava vendendo o livro volume único por R$ 50. Eu acho que foi o que eu peguei, foi quando a gente se conheceu. Eu lembro que você comentou que você gostava, eu tinha visto esse volume no sebo, aí eu comentei e você falou, pega pra mim. Fui no sebo, comprei e te levei no trabalho, uma coisa assim. Aham, daí foi isso, o volume único por R$ 50, com a capa do filme. Eu acho a mitologia do Tolkien extremamente complexa e rica, né? Rica e complexa. Eu lembro que esses tempos atrás eu estava bem interessado no universo do Senhor dos Anéis e eu fui ver alguns vídeos de fãs, né? Que tem uns canais bem interessantes no YouTube explicando toda a mitologia de Senhor dos Anéis e as eras passadas, né? Que acontecem antes Uhum. da história E é assim, nossa, é umas coisas assim, gente, de louco, sabe? Nossa, eu falei, tem que ser muito fã mesmo eu particularmente, gente, eu admito, teve muita coisa que eu não entendia, porque é uma mitologia muito pesada mesmo. E Uhum. você, me fala aí um pouco sobre Harry Potter. Então, eu também conheci a literatura, os livros de Harry Potter depois do filme, né? Eu fui descobrir, na verdade, que era baseado num livro, os filmes eram baseados nos livros, depois que eu vi o segundo filme no cinema. Aí eu conheci o meu melhor amigo, que é o Romário. Oi, Romário, eu sei que você está ouvindo isso. Foi quando ele me contou que tinha os livros, e a gente começou a ter essa amizade em torno de Harry Potter. E eu fui pegar para ler a saga mesmo depois de ter visto quase todos os filmes, assim, porque na minha cidade não tinha todos os livros. Eu lembro que tinha na biblioteca municipal, tinha, eu acho que o terceiro. Aí era assim, né, lá, eu morava numa cidade do interior que funcionava mais ou menos assim, gente, as bibliotecas. Tinha a biblioteca municipal, que tinha dois livros, vamos supor assim, o terceiro e o quarto naquela época. Aí o segundo livro tinha numa outra escola que só os alunos daquela escola podiam pegar. E era assim, era essa putaria. Eu nunca tinha coleção completa de Harry Potter, até porque não tinha lançado ainda, numa biblioteca só. Então eu fui ler mesmo a saga depois, assim que eu já ter visto quase todos os filmes, enfim, foi quando eu peguei para ler mesmo de uma vez, e depois dessa leitura, eu reli várias vezes. Mas Harry Potter, acho que, para quem não sabe, a J.K. Rowling, falecida, ela era grande fã do Tolkien, né? E ela era muito fã de Senhor dos Anéis. E ela resolveu criar o próprio universo mágico dela. Numa época que ela estava extremamente sem dinheiro, pobre, criava a filha dela sozinha, né? Ela morava, tipo, num cômodo. Enfim, gente, tem mil vídeos, mil matérias contando a história da J.K. Rowling, mas fazendo um resumo, era isso. Ela estava lá no fundo do poço dela, até que ela criou. é, Ela estava numa viagem de trem, ela teve essa ideia do Harry, de Hogwarts, e muitos desses elementos mágicos foram baseados no universo do Tolkien. Então, muita gente fala assim, ela copiou. É mais ou menos que cópia mesmo, gente. Tipo, os Dementadores são baseados nos Guerreiros Negros. Então, a gente tem o Dumbledore, que é baseado no Gandalf. Então, a gente tem vários elementos de Harry Potter que são baseados que são inspirados no universo de Senhor dos Anéis. Mas o universo de Harry Potter é um universo muito rico também. Ele não é tão complexo quanto o universo de Senhor dos Anéis. Ele é tão bom quanto, na minha opinião. Sim, eu acho ele bem detalhado. Não acho. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, eu tinha essa rixa, né? Ainda tem Senhor dos Anéis versus Harry Potter. Não tem como comparar, gente. É totalmente Sim. diferente. E os dois Eu, são tão ricos um pro outro. uhum. Eu falei assim que eles são tão rico quanto o outro, mas assim, não é nível de comparação. Tá? O Senhor dos Anéis, ele realmente é muito mais épico, ele é muito maior. Não tem como você comparar Harry Potter nessa proporção, não proporciona o Senhor dos Anéis. Mas eu falo que questão de É, universo, de criação de mundo, os dois universos são muito ricos, assim. a experiência de vida de cada autor é diferente. Por exemplo, Tolkien viveu a Primeira Guerra. Por exemplo, a J.K. Rowling pegar elementos do Senhor dos Anéis é certíssimo, porque é dali que Uhum. veio, entendeu? A pessoa que escreveu aquele livro tinha um conhecimento enorme em fantasia, então eu também faria a mesma coisa. Sim, e é aquela velha história, né, gente? O Senhor dos Anéis ele foi lançado muitos anos antes. Lógico, a gente teve outras obras de literatura fantásticas lançadas entre Senhor dos Anéis e Harry Potter, mas era meio que inevitável.
inevitável várias características se chocarem, sabe? Eu me lembrei de um detalhe. O Tolkien ele fazia parte de um grupo de jovens, quando ele fazia faculdade, fazia parte o autor de As Crônicas de Nárnia. É uma outra saga de fantasia também que foi para o cinema, não foi tão bem sucedida, mas é um autor também que vivia ali na mesma época e estudava junto com o Tolkien. Resumindo, a fonte dessas obras, né, de Senhor dos Anéis, Harry Potter, Nárnia também, né, porque não a gente acabou de citar ela. Gente, a fonte é a mesma, é o universo mágico. Esses autores, até mesmo os mais antigos, como o Tolkien e o autor das Crônicas de Nárnia, acho que é Lowe, se eu não me engano, eles também tiveram inspirações, né? Então é normal que coisas fantásticas e características de seres fantásticos sejam parecidas nesses universos. Você é um bruxo, Harry. Eu sou o quê? Um bruxo. E vai ser um bruxo de primeira assim que tiver treinado um pouco. Não, o senhor se enganou. Sabe, eu não posso ser um bruxo. Eu sou o Harry. Sou Harry. Então, né, era óbvio que, devido a esse grande sucesso que foi as duas obras literárias, tanto Senhor dos Anéis quanto Harry Potter, uma hora essas histórias iam chegar no cinema, era só uma questão de tempo. Sim. Eles tentaram, na verdade, eu sei que os estúdios tinham vontade de adaptar Senhor dos Anéis há muito tempo, só que as proporções para esse tipo de filme não era possível antes dos anos 2000. Ele era um filme muito grande. Não, foi feita uma animação, se eu não me engano, foi do Senhor dos Anéis. Mas é uma animação bem, mais ou menos, né? Bem datada. Não pegou muito público. É claro que as pessoas eram fã do livro e tal. Depois disso, os direitos do Senhor dos Anéis foi vendido para uma empresa que fazia parte da gravadora dos Beatles. E eles iam fazer parte de uma adaptação do Senhor dos Anéis. O John Lennon seria o Sméagol. O John Lennon seria o Sméagol. O Paul McCartney seria o Frodo. O Ringo, eu acho que seria o Sam. E o outro que eu esqueci o nome ia ser o Gandalf. Nossa, meu Deus, eu queria muito ver essa versão. Não, e daí só que eles queriam, se fosse para ser feito, eles queriam que fosse o Kubrick, que fosse o diretor. E o Kubrick é famoso pelas suas obras maravilhosas, né? Sim. Só que ele mesmo falou que naquela época não tinha recurso para se fazer um Senhor dos Anéis fiel e bom, né? Que fosse bom, que atendesse os critérios do Kubrick. Aí não foi feito, foi arquivado esse projeto. Mas imagine, Senhor dos Anéis com os Estrelado Beatles. pelos Beatles. E Harry Potter também, quando a J.K. Rowling, acho que já estava no terceiro livro, lançando o terceiro livro, os estúdios já cresceram o olho para fazer uma adaptação, e quem comprou os direitos foi a Warner Bros. E ela ofereceu a quem essa história até é famosa, mas se você não conhece, vale a pena saber agora, porque é bem interessante. A Warner Bros. Ofereceu para o Steven Spielberg fazer a adaptação de Harry Potter. Só que acontece, o Steven Spielberg, se eu não me engano, ele queria adaptar até o quarto livro, já tinha lançado Cálice de Fogo, corrigindo. Ele queria fazer assim um filme só, que contasse a história do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto livro em um filme. E ele queria que o Harry fosse interpretado por aquele menininho que fez o Sexto Sentido. Nossa. Sim, a J.K. Rowling falou assim: o quê, querido? Eu sou uma palhaça? Você tá tirando com a minha cara, caralho? Eu passei anos escrevendo essa porra pra você fazer um filme? Ah, vai te fuder, Steven Spielberg. Foi isso que ela pensou. Mas ela escreveu educadamente, não obrigado. Mas nem daria para você contemplar toda a história dos 4 primeiros livros em um filme. Não, eu acho que eles iam mudar completamente. Nossa, ia fazer tipo, sei lá. Não dá nem pra imaginar. Um Percy Jackson. Ai, gente, só quem leu e vê o filme sabe o que eu tô falando. Muda completamente a essência do personagem. Mas ainda bem que a J.K. Rowling não aceitou. Logo depois, a Warner Bros. Refez o projeto, né? E acabou decidindo que elas iam adaptar livro por livro, fazer um filme por vez. E acabou dando o Chris Columbus. Ele fez o Chris Columbus, que depois também foi adaptar Percy Jackson, só que não teve sorte. Porque assim foi uma bosta.
E ele adaptou os dois primeiros livros, que foi um sucesso. Ou seja, O Senhor dos Anéis e Harry Potter foram lançados no mesmo ano. Por isso que agora vai começar o combate Kika bate-bate. Por isso tem essa rixa entre os fãs, porque além deles terem essa temática de magia, eles foram lançados, eles sempre foram comprados, as obras foram compradas, né? Os fãs de Senhor dos Anéis ficavam tipo, quem que está querendo imitar a obra do meu Tolkien? Porque Até chegar Crepúsculo e os fãs de Harry Potter e Senhor dos Anéis se juntarem pra falar mal de Crepúsculo. ninguém solta a mão de ninguém. Menos a mão do Crepúsculo, aí a gente salta. Solta, pelo amor de Deus, né? Crepúsculo não Ai, dá. não, eu gosto, gente. Só quero deixar um adendo, tá? Não, Crepúsculo, os filmes é meu guilty pleasure. Eu não gosto dos livros, mas os filmes eu adoro ver aquele de ressaca. Mas enfim, foram lançados juntos em 2001, Pedra Filosofal e Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. E aí, minha cara amiga, que a gente chega finalmente com as adaptações no cinema. E foram sucessos de bilheteria, obviamente. Ambas as franquias conseguiram aí o dinheirinho, o financiamento para fazer as continuações, apesar que, né, Senhor dos Anéis foi todo gravado de uma vez, e a Câmara Secreta também já tinha sido gravada quando foi lançada Pedra Filosofal no cinema, mas ainda com Harry Potter, a Warner podia dar aquela segurada, né? Tipo, se flopar, a gente meio que cancela ali no segundo. Mas Senhor dos Anéis não, Senhor dos Anéis foi um puta de um projeto. Ele foi, né, foi todo gravado de uma vez e foi um sucesso. Gente, for focar em Harry Potter, It's Leviosa, não Leviosa. Porque, né, eu sou fã de Harry Potter, eu tenho tatuagem, eu amo Harry Potter. Harry Potter foi extremamente importante na minha vida, né, como eu já falei ali pra vocês. Eu comecei a ler, assim, eu pegar gosto pela leitura através de Harry Potter, e eu também comecei a gostar muito de cinema. Harry Potter me ajudou muito a agregar esse meu amor por cinema. Então, gente, eu vou falando mais ou menos aqui como foi nos lançamentos de Harry Potter e como eles foram me conectando ao meu lado cinéfilo. A gente já falou das obras literárias que a gente ama, que são fodas pra caralho. Como que a gente se conectou a essas obras no cinema, né? Eu vou focar mais em Harry Potter, a Susan vai focar mais em Senhor dos Anéis, mas eu quero deixar bem claro que eu amo Senhor dos Anéis. Em 2001 foi lançado Pedra Filosofal, eu tava lá com meus 11 aninhos. Harry também tinha uns 11 aninhos. Eu não fui ver Pedra Filosofal no cinema, porque eu morava no interior de São Paulo. Então lá não tinha cinema, igual a gente falou já lá no episódio perdido, que vocês não escutaram. Mas um dia vocês vão escutar. Mas eu morava numa cidade do interior onde não tinha cinema, e eu só fui ver Harry Potter e a Pedra Filosofal quando ele saiu em VHS, gente. E eu lembro que ele saiu em VHS, já era 2002, um pouco antes de se lançar a Câmara Secreta. E eu e meu amigo, a gente tinha todo final de semana alugar filme pra gente ver. A gente amava ver filme. E ao cinéfilozinho em mim, habitante. Aí eu lembro que já tinha chegado algumas semanas Harry Potter e eu não tinha me interessado. Eu tinha pegado a fita, olhado à frente, lido a sinopse e não tinha me interessado. Só que quando a gente tinha visto todos os lançamentos, meu amigo falou: vamos pegar esse filme, vamos assistir. Gente, sério, eu acho que a gente fritou aquela fita de tanto que a gente assistiu Pedra Filosofal naquele final de semana. Eu acho que a gente assistiu, sem brincadeira, umas 6, 7 vezes em 2 dias. Nossa, a gente ficou viciado. No mesmo ano saiu Harry Potter e a Câmara Secreta e foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Em 2004 saiu O Prisioneiro de Azkaban, eu já conhecia alguns amigos devido a Harry Potter. E foi a partir do Prisioneiro de Azkaban que a gente começou a acompanhar, a gente começou a ir em pré-estreias. A gente foi na pré-estreia dos filmes de Cálice de Fogo em 2005, a gente foi na estreia de Ordem da Fênix em 2007. Depois, a partir do Prisioneiro de Azkaban, gente, eu comecei, junto com os meus amigos, a ir em todo o lançamento de Harry Potter no cinema. Era o evento pra gente. A gente amava. Foi em Harry Potter que eu comecei a avaliar algumas coisas técnicas, como efeitos visuais, efeitos especiais, direção de arte, fotografia, porque eu lembro que quando lançou Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, a Lola tá louca aí na casa da Souza, gente, cachorra da Souza, doida. Quando lançou o Prisioneiro de Azkaban, ele tinha sido extremamente elogiado pela crítica especializada na época, que ele era mais adulto, e eu lembro que a crítica especializada focava demais nos quesitos técnicos de Prisioneiro de Azkaban. E foi quando eu comecei a prestar mais atenção. E foi quando eu comecei também a gostar de ver making off. Porque eu achava incrível ver os extras dos DVDs que vinham na locadora,
que mostravam como eram produzidos os filmes, né? Como eles eram filmados. E eu lembro que as edições, os bônus de Harry Potter, gente, quem é fã de Harry Potter vai concordar comigo. Os bônus que vinham nos DVDs eram péssimos. Péssimos. As edições de segundo disco, que vinham com making off e material bônus, eram horríveis. Os fãs de Harry Potter só tomavam no Off desde sempre, porque não tinha um conteúdo decente para poder assistir. Mas foi isso, gente. Foi quando eu me apaixonei comecei a me apaixonar pela essa saga, comecei a ir no cinema ver estreia. O último filme eu fui fantasiado. Eu fui na sessão da meia-noite, chorando, parecia em reportagem de televisão. E é isso, Chorando. assim, foi um marco, porque é, Harry Potter me apresentou muitas coisas boas, tanto em literatura, como me apresentou pessoas incríveis. O meu melhor amigo eu conheci através de Harry Potter. E me apresentou também essa curiosidade de saber como eram feitas as coisas, né? Principalmente desse universo mágico que era Harry Potter. Sim, Harry Potter eu lembro que eu assistia toda vez que eu ia final de ano para casa para Florianópolis com a minha tia. Minha tia ela trabalhava como revendedora de joias, daí ela vinha me buscar aqui em Curitiba e a gente descia para a praia, ia parando nas praias. Como ela trabalhava muito, eu geralmente passava minhas férias na casa de uma amiga dela, que tinha uma filha que era um pouco mais nova do que eu. Mas a gente tinha quase a mesma idade e batia os nossos gostos. E ela era super fã de Harry Potter. Então, quando eu ia para lá, eu assistia o filme que lançou naquele ano, sabe? Uhum. Se lançou lá em agosto, eu assistia lá no final do ano. Porque eu também não podia assistir Harry Potter. Não, daí eu fui criando o meu gosto assim por Harry Potter. Eu comecei a gostar mais de Harry Potter no Prisioneiro de Azkaban. Nossa, era super dark, porque os outros primeiros eu achava muito fofinho, muito criança, né? Uhum. Eu lembro que quando a gente fritou o VHS de Pedra Filosofal, eu e meu amigo Denis, na época que a gente era criança, a gente tinha 11 anos, e pra mim eu não fazia ideia que teria continuação. Aí eu lembro que eu devia ter visto o VHS ali no começo de 2002. Nas férias de junho, eu fui pra casa do meu pai, que tinha cinema, e, como eu falei, a gente passava na frente do cinema, e eu lembro que eu saí escondido da casa dele, desci até o cinema andando, sozinho, porque eu queria ficar na frente do cinema vendo os posters. Pra você ver o meu nível de amor por cinema, gente, uma criança de 12 anos, saindo escondido da casa do meu pai, andando no cinema da cidade, que era longe, diga-se de passagem, só pra ficar vendo os posters dos filmes que iam lançar. Eu lembro que na hora que eu cheguei na frente do cinema e tinha o pôster de Câmera Secreta, que era o Dobby, eu quase infartei. Eu falei, o quê? Vai ter continuação? Nossa, eu fiquei louco. Eu queria contar pro Denis, que era meu amigo, que a gente amou o primeiro filme. E eu cheguei de viagem, contei pra ele que ia ter o 2, ia ter Harry Potter 2, Harry Potter 2. No final do ano eu voltei pra casa do meu pai e tava em exibição. Eu quase chorei, eu fiquei doente, falava, pai, pelo amor de Deus, me leva a ver esse filme. E ele levou, foi eu e minha irmã ver. E, gente, eu lembro até hoje essa sessão de Câmera Secreta, porque foi realmente muito marcante na minha vida, assim. Foi o meu primeiro filme de Harry Potter, né? Então vocês conseguem imaginar. Foi de louco. E eu lembro quando saiu o Prisioneiro de Azkaban, que todo mundo gostou, que foi o seu favorito, amiga? Eu já achei estranho. Eu lembro que eu achei. Era porque o primeiro e o segundo filme são tão fofinhos, tão tipo, ai, mágico, né? E no terceiro filme Uhum. daquela. O terceiro filme daquele 360, né? Sim, Eu ele lembro que. muda o tom, né? Sim, nossa, eu estranhei bastante. Eu lembro que eu estranhei bastante. Hoje em dia eu consigo avaliar ele muito bem como filme de cinema, mas o meu lado fã até hoje fala, nossa, é muito 360 que muda, assim, questão de filme. Mas eu sabia que eu vou fazer uma confissão aqui, gente. Eu tenho curiosidade, digamos assim. Eu queria muito ver uma versão do Chris Columbus de Prisioneiro de Azkaban, assim, no mesmo estilo de Pedra Filosofal e Câmara Secreta, sabe? Mais fiel ao livro, mas Ah, com a visão do Chris Columbus, eu tenho muita curiosidade de ver como seria. O Afonso Cuarón, que é o diretor do Prisioneiro de Azkaban, fez um trabalho incrível, mas eu tenho essa curiosidade, eu tenho essa pulguinha atrás da orelha pra. E se o Chris Columbus tivesse feito? eu me lembro que também nessa fase que eu comecei a assistir Harry Potter, daí na casa da minha amiga, né? Lá em Florianópolis, ela tinha acesso à internet direto, assim. Uhum. Daí a gente podia fazer, tinha aqueles, tinha o portal do Harry Potter, né? Não era tão avançado como hoje, mas tinha.
Aí a gente começava a discutir sobre as casas. Eu nunca li Harry Potter. Tudo que eu sei sobre Harry Potter é dos filmes e do que as pessoas fãs me passam. Então eu aprendi por osmose. E você me julga E... por não ter lido O Senhor dos Anéis. Mas é que Harry Potter, algumas pessoas já me disseram que não é, na minha idade, não é vantajoso ler agora. Gente, Não sei. tá acabando agora, tá? Esse podcast. Foi um prazer. Susan, nunca mais fale comigo. Tchau. Então, agora eu vou comprar um Kindle, daí eu acho que eu vou começar a ler Harry Potter. Leia, amiga, você vai gostar. Eu releio todo ano e todo ano eu gosto. É uma pena que a autora morreu. Então, a minha história com O Senhor dos Anéis, como eu disse, eu via lá os cartazes, eu vi o cartaz do primeiro filme, da Sociedade do Anel, em 2001, que lançou, né? Mas eu vi depois, na locadora perto da minha casa. Só que nem pensar que eu podia alugar esse filme. Eu nem me lembro se também na época a gente tinha porque eu me lembro que a gente teve um VHS, mas ele deu problema e a gente ficou um tempo sem algum aparelho que reproduzia filmes, assim. Uhum. E depois a gente conseguiu um DVD, a gente comprou um DVD, e eu tinha uma amiga que ela conseguia uns DVDs assim de formas Ilegal. ilegais. Ah, não, eu E tenho que te cortar rapidinho só pra fazer um comentário. Eu não acredito que você é Nutella. Você viu O Senhor dos Anéis em DVD? em DVD, mas é que já tava na fase, é que o Senhor dos Anéis lançou bem nessa fase, né? Entre DVD, VHS e DVD. Daí, Gente, tipo, eu vi Senhor dos Anéis em VHS. VHS dupla, era duas fitas cassete. eu assisti em DVD. Daí eu peguei o DVD do quarto da minha mãe, levei pro meu quarto e aí ficava assistindo. Ela me deu os filmes que ela conseguiu lá pirateado. E eu assisti daí o 1 e o 2, já, tipo, quase em sequência, porque já tava para lançar o 3, ou já tinha lançado o 3. Eu fui assistir eles mais tarde. Eu conheci Senhor dos Anéis quando lançou, mas eu fui assistir eles mais tarde por causa dessa dificuldade, né? E eu tinha que assistir assim no volume extremamente baixo, numa hora que eu sabia que ninguém ia entrar no meu quarto para mim poder assistir, porque era do capeta esse filme. Hoje em dia, depois que eu cresci e tal, eu acabei mostrando os filmes para minha mãe e ela gostou. Engraçado, né? É, né? Não tem como E não gostar também, né? ela gostou, por exemplo, quando passa agora que a gente tem TV a cabo e tal, tá toda hora passando os filmes do Senhor dos Anéis, né? E ela sempre assiste. Sempre quando eu vou no quarto dela e tá passando, ela tá assistindo. Então, e daí eu virei super fã do Senhor dos Anéis, queria absolutamente tudo. Daí eu ia pra casa da minha amiga e ficava lá na internet pesquisando. E antigamente, eu não sei como que era, assim, aqui no Brasil, pra quem é fã. Eu acho que lá em São Paulo era mais fácil o acesso, mas pra gente que morava aqui em Curitiba, no Sul, porque minha amiga morava em Florianópolis também, a gente não tinha, tipo, action figure, não tinha colarzinho do Senhor dos Anéis, não tinha bottom, não tinha essas coisas. Era Nossa, difícil pra achar pra comprar. o engraçado é que quando você viu o segundo, ou já tava pra sair o terceiro, tinha saído, você falou, né? Sim. Então você não ficou no hype dos filmes, tipo, de ficar Não. vendo trailer, essas coisas. Não, como eu disse, eu vi o cartaz e eu me apaixonei pelo cartaz, porque eu não gostava de literatura fantástica, mas eu não sei, alguma coisa me chamou a atenção naquilo. E eu sabia que era baseado em um livro, mas não sabia assim muito mais além disso. E daí eu fiquei no hype pro terceiro filme, porque a gente assistia com a TV a cabo, e daí tinha a MTV, e na época tinha a MTV Movie Awards, e daí eu acho que era antes do Oscar, o MTV Movie Awards, era antes do Oscar. E foi assim, nossa, e antes, assim, para fazer a promoção, era clipe, era trechinho do filme, era backstages e tudo ali passando na MTV, nos outros canais também, mas a gente assistia muito MTV. Daí tinha, e ganhou todos os MTV Movie Awards, o terceiro. Aí eu me lembro que eu fiquei assim, nossa, não, tem que assistir o Oscar.
Aí eu assisti, foi, acho que o primeiro Oscar que eu assisti de verdade, assim, porque geralmente chegava umas horas que eu ficava cansada e eu nem assisti, tipo, os principais prêmios, que era o final, né? Porque já era, tipo, 2 horas da manhã e tal, Sim, e porque daí tinha eu... escola no outro dia, né? Você lembra que os Oscars passavam Sim, sempre no domingo, acabava tipo 2 horas da manhã e eu tinha que acordar cedo pra estudar geografia no outro dia. ah, eu não entendo isso, por que que não faz no sábado, né? Mas, enfim... E daí eu fiquei no hype, assisti o Senhor dos Anéis, assisti o Oscar que o Senhor dos Anéis rapou tudo. Ganhou, foi o primeiro filme de fantasia que levou o melhor filme. Até hoje ninguém tirou esse posto do Senhor dos Anéis. E realmente mereceu. E eu nem tinha assistido o terceiro filme ainda, quando eles ganharam os prêmios. E daí eu ficava vendo aqueles trechos dos elefantes gigantescos, assim, Ai, levando as pessoas, assim, sabe, passando deixa eu com fazer um aquela adendo trompa. rapidinho. Eu vou cortar. A Suzy tá brigando comigo, eu tô cortando ela, gente. Mas é porque ó, eu lembro dessa edição do Oscar. Eu lembro também. Eu não assisti essa edição inteira, mas eu lembro perfeitamente, como se fosse ontem, o vídeo de abertura dessa edição do Oscar, que tinha várias cenas de todos os filmes concorrendo, e tinha essa cena dos elefantes. E eu lembro que o Peter Jackson, não sei se você vai lembrar disso, ele fez uma participação nessa aberturazinha do Oscar, que vinha um elefante e pisava nele, matava ele esmagado. Você lembra disso? Não lembro disso. Era o vídeo de Não. abertura do Oscar. Eu lembro que, nossa, foi incrível. Eu ficava, meu Deus. Eu lembro que eu vi o comecinho desse Oscar e dormi. Então, esse eu fiquei no hype, porque era muita mídia, era muita divulgação. Então, o terceiro foi o único que eu senti isso que você sentiu durante toda a saga do Harry Potter. É, o Harry Potter eu fui privilegiado. Eu tinha todo esse hype do Senhor dos Anéis, mas era sempre um hype de locadora. Eu não sei muito bem como explicar, porque a gente sempre acompanha quando eles lançavam numa locadora. Então chegava no final de semana, tipo, chegou as duas. Eu lembro que eu vi o trailer de Duas Torres no cinema, e eu lembro até que eu achava que o Sauron era o Gandalf. Porque eu lembro, o Gandalf morria, o Gandalf morria no primeiro filme. Eu lembro que o trailer das Duas Torres começava com o Saruman dando aquele discurso para aquele exército de orcs na torre dele. Eu ficava, mas gente, ele não tinha morrido, ele não era do bem? Por que ele tá do mal? Eu não tinha entendido o trailer. E eu lembro que ele Não, e é chegou. engraçado que Saruman aparece no primeiro filme, conversando com o Gandalf, o Sim, cinzento, né? mas eu não catei no dia que eu vi o trailer, quando eu fui no cinema. Se eu não me engano, eu vi o trailer de As Duas Torres na sessão de Harry Potter e a Câmara Secreta, mas eu não tenho certeza. E eu lembro que aí chegou As Duas Torres na locadora, e foi quando eu assisti, e quando tava pra chegar o Retorno do Rei, nossa, era aquela disputa do Hunger Games, gente, porque era todo mundo queria o filme, porque na época de quem é da época de locadora sabe que os lançamentos era assim. Você fazia fila de Uhum, espera. E todo mundo sim. queria assistir Retorno do Rei, todo mundo queria assistir Retorno do Rei. Quando a gente conseguiu colocar a mão nesse DVD, gente, e também foi. Olha, a gente fritou. Ai, eu amo. É minha saga favorita. É, e o Harry Potter eu já fui muito privilegiado, assim, a gente foi e como eu falei, o Senhor dos Anéis era hype de locadora, e Harry Potter era hype de cinema, porque, nossa, a gente acompanhava, nossa, eu não sei se você lembra, tinha um programa na Rede TV que chamava Leitura Dinâmica, você lembra dele? Não assisti a Rede TV. Então, ele passava, o Leitura Dinâmica era um programa que passava, tipo, de meia-noite, mais ou menos, umas 11h30, meia-noite. Ele era curtinho, ele tinha, tipo, 20 minutos, ele era um mini jornalzinho, sabe? E toda Uhum, sexta-feira, eles tinham um bloco no Leitura Dinâmica que eles mostravam os trailers que eles lançavam, os principais, né? Então, eu lembro que quando lançou o trailer de Homem-Aranha 2, e toda sexta-feira a gente ficava, eu e meu amigo, a gente ficava acordando até de noite pra gente ver Leitura Dinâmica, porque a gente sabia que o trailer ia passar ali, sabe? E a gente não tinha internet naquela época, tá, gente? Só pra deixar claro isso. Tinha Lan House, mas a gente não tinha internet em casa. Então a gente não sabia quando saía um trailer, alguma coisa de Harry Potter. Aí eu lembro que saiu o trailer de Homem-Aranha, por exemplo, e na leitura dinâmica de sexta-feira eles passavam. Saiu o novo trailer de Homem-Aranha. E foi quando saiu o trailer oficial de Prisioneiro de Azkaban.
Então a gente fica daquele hype, meu Deus, o trailer de Prisioneira de Azkaban. Então, a gente foi muito nesse hype de cinema, de ver trailer por trailer, e saiu pôster, e fazer comparação. Enfim, a gente pegou, eu fui muito privilegiado nesse quesito de pegar o hype. Eu vivi Harry Potter, literalmente. Mas eu queria muito ter vivido Senhor dos Anéis É, também. Eu acho que eu então, era muito novo. Eu acho que eu não ia aproveitar muito. Eu não soube aproveitar, sabe? Igual seria hoje. eu Hoje eu tive uma, aproveitaria. eu tive uma vivência tardia de Senhor dos Anéis. Infelizmente. Eu só vivi, tipo, o hype do terceiro e mais nada, assim. Que pena, minha. Eu sinto muito por você. Por causa porque na minha congregação lá, Culpa da sua mãe que virou irmãos, fã depois. Então, assim, agora a gente vai falar de polêmica. hum, Polemicão. A gente vai falar qual é o seu filme favorito de Harry Potter e qual que você menos gosta, qual que é o favorito de Senhor dos Anéis e qual você menos gosta. As damas comecem. Qual que é o seu favorito de Harry Potter? Como diz minha mãe, Harry Potter. o meu, o meu favorito de Harry Potter é o Prisioneiro de Azkaban. Eu acho que ele realmente ele muda o tom. Ele começa a evoluir e criar uma narrativa mais adulta. Foi aí que eu Uhum. comecei a gostar de Harry Potter. Então, pra mim, Qual- ele é o melhor. e qual que é o que você menos gosta? Eu menos gosto da Pedra Filosofal. Hum. Não me mate, mas eu menos gosto da Pedra Filosofal. Não, eu não te mato, mas por que que você não gosta dele? Não, ele é bem filmado, ele tem tudo que precisa ser para um bom filme, mas eu acho que as atuações são meio. Acho que talvez o diretor não tenha exigido tanto, porque eles eram muito criança, não sei. Mas eu acho que todos eles estão bem fracos. A partir do segundo filme, dá pra ver que todos, parece que eles foram pra uma escolinha de atuação, entendeu? E aprenderam alguma coisa e vieram pro segundo filme. Aí, a partir daí, eles começam tipo, parece que tem mais ligação entre eles. E parece que a Entendi, química começa a rolar a partir do segundo. entendi. Discordo, já vou falar porque depois da minha vez. Mas agora vamos para onde você entende, onde você é especialista. E eu quero que você destrincha. Eu quero começar por polêmica. Qual você menos gosta de Senhor dos Anéis? Eu menos gosto de Sociedade do Anel. Como assim? É a que eu menos gosto, porque é justamente aquela fase, aquele período do livro que ele é bem descritivo. E, por exemplo, a parte da festa de aniversário do Bilbo e do Frodo é bem exaustiva. E a não ser que você seja muito fã ou se interesse pela história, ou saiba o que vem depois, lá no segundo e no terceiro, esse filme não pega as pessoas. Eu vejo muita gente que desiste de Senhor dos Anéis por causa da Sociedade do Anel. Começa a Nossa, assistir, eu acho muito devagar, porque realmente é aquele filme para criação do vínculo nosso com os personagens e entre os personagens. Ele é um filme de construção. Então você não espera, por exemplo, quando alguém fala de Senhor dos Anéis, você fala de batalhas épicas, fala de seres épicos, de mitologia e tal. Só que você não vê isso muito na Sociedade do Anel, no caso. e qual que é o seu Pode falar. favorito de Senhor dos Anéis? Meu favorito é o Retorno do Rei, Because. que eu vivi o hype do Retorno do Rei. Os visuais são incríveis, não envelheceram para mim. A história, ela fecha, claro que teve adaptações do livro, mas ela entrega, assim, porque já passou por toda aquela trajetória do primeiro filme, do segundo filme, e ele conclui a história de uma forma belíssima. Agora me diga, Cris, qual que é o seu menos favorito de Senhor dos Anéis? Tá, o meu menos favorito de Senhor dos Anéis. Eu vou começar discordando com você, que não é Sociedade do Anel. Meu menos favorito é As Duas Torres. Eu vou pegar os mesmos Por comentários que você fez, os mesmos comentários que você fez de Sociedade do Anel, eu acho que ele se aplica às Duas Torres. Eu acho que As Duas Torres ele é um filme maçante. Assim, gente, peraí, eu quero deixar claro uma coisa, tá?
A gente tá pegando os defeitos porque a gente se obrigou a falar dos defeitos. É um filme muito bom, obviamente. Eu aposto que a Susan também gosta de Sociedade do Anel. Sim, A gente tá por falando dos isso que defeitos. eu perguntei o menos favorito. Isso. Então, assim, eu tenho esse problema com as duas torres, que dá pra relevar, obviamente, mas já que a gente tá pegando pra Cristo aqui, que eu acho ele massivo, ele é mais longo, ele é mais arrastado. Ele definitivamente é o meio da história. E ele não tem muito assim Sim. um começo, meio e fim. Ele é literalmente o meio. Ele tá levando a galera da Sociedade do Anel pro Retorno do Rei, entendeu? Então eu discordo de você, amiga, porque eu não acho que a Sociedade do Anel seja bastante. Ele é realmente mais, ele é mais, obviamente, introdutório, só que eu acho que ele faz disso de uma forma tão, uma maestria tão foda, sabe? Que você já se apega a todos os personagens já no começo. Tipo, gente, a Galadriel, eu sei que eu coloquei isso na introdução do vídeo, ó, na introdução do podcast, mas a Galadriel falando, o mundo mudou, posso senti-lo na água. Nossa, só que aquela voz, eu falava, meu Deus, quem que é essa mulher? Quem que é essa mulher? Entendeu? Na hora que ela aparece, pessoalmente, você fala Kate Blanchett, caralho, eu nem sabia quem que era Kate Blanchett, né? Começou a falar, Galadriel, o mundo é seu, a gente só vive nele. A Terra-média é sua, no caso, né? Então, assim, o primeiro filme introduz de uma forma muito boa os personagens. Então, você compra, sabe? Na hora que o Gandalf morre, entre aspas, você fala, não, você sofre, sabe? Tipo, eu acho que ele flui muito melhor. O segundo filme também é bom, ele tem seus momentos épicos, mas aquela batalha de Rohan, gente, da muralha, puta que pariu. Nossa, demora 3 horas aquele caralho pra acabar. Ai, mas eu amo, amo. E aquela revolta das árvores? Ai, amiga, Nossa, mas amo. então, eu também gosto, mas falando em, tipo, no ponto de filme, eu acho maçante. Eu acho que o segundo filme é muito maçante. Aí ele é um filme de meio de caminho mesmo, sabe? Ele é bom, a gente ama, Sim, eu amo. a Batalha de Rohan, ela é usada como referência para todos os tipos de guerra no escuro a partir de então. Tanto que Game of Thrones tentou se basear lá naquela batalha entre os mortos, lá em Winterfell, na Batalha de Rohan, no buraco, no abismo de Helm. Parabéns, não deu certo. Não deu certo. E o Senhor dos Anéis entregou perfeitamente uma batalha no escuro, enquanto Game of Thrones tentou se inspirar e não deu certo. É. Então, é por isso que eu não gosto muito do segundo filme. O meu favorito, já que você não perguntou aquele, né? Agora pergunte o meu favorito. Seu favorito? O meu favorito, obviamente, é Retorno do Rei, gente. Sim. Porque ele tem mais Ai, claro. Oscars. É porque ele tem mais Oscars. Sim, interessante. E eu vou junto com a maioria. A galera gostou mais desse, eu vou colocar esse como Tô brincando. Obviamente, o terceiro filme de Senhor dos Anéis, gente, não tem nem o que falar. Ele é um filme evento, um dos poucos que a gente teve na década passada, e na década retrasada, na verdade, né? Começou já a década nova. Então, assim, Retorno do Rei é épico, é tudo incrível, fotografia, direção, não é à toa que levou todos os Oscars técnicos, porque o filme realmente mereceu. E além dos efeitos visuais que você frisou no seu comentário, os efeitos especiais são muito bons também. A maquiagem de Senhor dos Anéis é incrível, e é isso que Nossa. me incomodou demais no Hobbit, que a gente já vai falar dele. Não, não vamos falar dele. Não, o Hobbit não precisa falar. Vamos focar só Não, nisso. Vamos esquecer que o Hobbit existiu, tá? Vamos esquecer. Foi uma histeria coletiva. E Harry também, Potter, vai pergunta. qual que é o seu menos favorito Meu menos favorito? do Harry Potter? Então, gente, como eu falei pra vocês, eu amo Harry Potter pelo meu lado fã. Mas pelo meu lado cinéfilo, hoje em dia eu consigo ver defeitos em vários filmes que na época eu amava, entendeu? Mas o que eu menos gosto, e consequentemente é o livro que eu menos gosto também, mas eu acho um filme horrendo, A Ordem da Fênix. Ele é um filme, nossa, péssimo, extremamente mal dirigido. Eu acho que os atores estão péssimos, eles perderam completamente a essência de vários personagens ali que são muito marcantes nos livros, não souberam adaptar para o cinema. E essas características mudam de um filme para o outro mesmo, tá, gente? Então, o problema é assim, a galera do cinema não conhece as características dos personagens no livro. Mas, tipo, o personagem X tá de uma forma em Cálice de Fogo, que é o filme anterior,
Em Ordem da Fênix, o mesmo personagem tá Y. Então eu acho horrível. Ordem da Fênix, pra mim, é de longe o pior filme. Eu acho um filme ruim. Tudo é ruim, gente. Tudo é ruim. As cenas boas são pequenas, nem compensa. Eu nem lembro desse filme, pra você ter uma noção. Eu Ah, lembro eu. de todos os outros, Cálice de Fogo, mas a Ordem da Fênix, Nossa, o não, Enigma do Príncipe, que é meio parado, eu lembro. Não, A Ordem da Fênix, ele é um filme que. Tipo assim, tudo bem, eu não gosto muito do, do livro, né? Eu acho o livro também, assim, muito maçante. Mas ele tinha um plot, assim, que dava para ser adaptado para o cinema de uma forma muito eficiente. E não foi feito. O David Yates, que é o diretor do quinto filme, do quinto, sexto, dos dois últimos, dos derivados, ele errou a mão completamente na primeira vez dele. Eu acho um filme péssimo. E o mais favorito? E o O meu, favorito de todos? o meu favorito, aí é polêmica, porque a maioria dos fãs de Harry Potter odeia esse filme. E ele é de longe, disparado pra mim, o melhor filme, que é Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Sabia, quando você falou que ele era o pior, que era o menos favorito dos fãs, já Os, sabia fã, que era o Enigma do Príncipe. os fãs odeiam o Enigma do Príncipe porque eles realmente tiraram muita coisa do livro, assim, e mudaram drasticamente outras importantes. Tipo, a origem do Voldemort, que é muito bem contada no livro, da mãe dele, do pai do Voldemort, o pai é, trouxa, enfim, tudo isso é tirado completamente da adaptação, e a adaptação ela foca nos lances amorosos dos personagens, né, na adolescência deles, Sim. eles estão todos com os nervos à flor da pele. E assim, gente, mas eu acho que como adaptação cinematográfica, Enigma do Príncipe dá um show em todos os outros filmes. Enigma do Príncipe e é engraçado, né? Porque é o mesmo diretor e é o trabalho seguinte dele. Ele evoluiu assim de uma forma. É extremamente bem dirigido. A fotografia de Enigma do Príncipe é a coisa mais linda, gente. É lindo. Dá para você parar frame assim por frame e emoldurar. Os atores estão muito bem também. E eu gosto que a Isabella Boscov fez um comentário desse filme, da direção de arte dele, e é muito relevante mesmo, que a galera da cenografia, o que eles fizeram? Eles praticamente só foram tirando coisa. Então, tipo assim, tem uma parede de Hogwarts que no filme anterior tem 10 quadros, em Nenhuma do Príncipe eles deixam com 2 quadros. Mas isso faz um efeito no filme incrível, assim, ele fica muito bonito. E eu acho que ele é o filme que mais se sobressai como filme. Eu acho que uma pessoa que não conhece nada de Harry Potter, vamos supor, hoje em dia, fala assim, eu quero ver um filme de Harry Potter, me indica um pra mim assistir, que eu não quero ver em sequência, eu só quero ver um aleatório. O único que vai funcionar, que tem assim, começo, meio e fim, sabe? Que se sustenta como si só, sem depender dos outros filmes, eu acho que é o Enigma do Príncipe. A pessoa ela pode ir lá ver ele e, sabe, curtir aquele momento ali e não Uhum. precisar ver o resto. Então é isso, ó. No meu menos favorito de Harry Potter é a Ordem da Fênix, o meu favorito é Enigma do Príncipe, o meu menos favorito de Senhor dos Anéis é As Duas Torres, e o meu favorito é O Retorno do Rei. E agora uma última pergunta. Hum, Qual é a sua casa em Harry Potter? Sonserina, Em Hogwarts. obviamente. Sonserina, né? Sonserina, sim. A melhor casa Eu de sou de Harry Potter. Corvinal. Corvinal é o meu ascendente. É. Eu Então, acho que o meu ascendente é em Sonserina. Sonserina, né? Eu sou Sonserina com ascendente Corvinal. Deus me livre de ser da Grifinória. Esse desgosto eu não dou pra minha mãe. Verdade. E qual raça você mais se identifica no Senhor dos Anéis? Eu sou uma elfa, logicamente. Um elfo. Eu também, eu sou uma Ah, elfa linda. logo, eu quero viver de folhas e correr pelas árvores com meu arco e flecha. De lembras, vamos viver de lembras. Lógico, tirando flecha em todo mundo e pulando igual uma gazela. Então, só pra finalizar, gente, finalizar esse assunto dos filmes favoritos ou não, esses são os nossos, de Harry Potter e Senhor dos Anéis. Essas franquias, tanto Harry Potter como o Senhor dos Anéis, tiveram uma vida útil depois que elas foram finalizadas, né? O Hobbit foi adaptado para o cinema também pelo Peter Jackson e ganhou 3 filmes de 3 horas, que são bem desnecessários, mas isso é um papo para um outro Desnecessário. podcast. E o Harry Potter tá aí com Animais Fantásticos e Onde Habitam, que o primeiro filme foi ok, ninguém pediu, mas
tá ok. O segundo filme é horrendo, é a coisa mais horrível que só não perde pra Criança Amaldiçoada, que é aquele roteiro horrível de uma peça de teatro. Mas em questão de universo Harry Potter, o segundo filme de Animais Fantásticos é a segunda pior coisa que existe. É. Mas dá pra gente fazer um podcast mais futuramente de filmes ruins, de sagas boas, enfim, a gente conversa sobre isso mais pra frente. Senhor dos Anéis vai ganhar uma adaptação para série, né, em formato de série, pela Amazon. Isso, eles estão com uma produção gigantesca, é para lançar ano que vem, 2021, mas eu não sei como que anda por causa da pandemia e tal, eu não sei se a produção Eu vi uma continua. notícia hoje falando que voltou às gravações. Então, ela não vai se passar na época do Senhor dos Anéis, ela se passa antes, mas é diferente do que os fãs achavam que seria uma adaptação do Silmarillion, que eu também acho impossível de rolar. Vai ser um pouco antes do Senhor dos Anéis, então vai estar ainda na terceira era, para quem é fã, né, conhece a primeira, a segunda, é a terceira era que vai rolar a história. Eu tô bem ansioso, essa é a série mais cara da história da televisão, né? Eles estão investindo Nossa, dinheiro pra mas tem que caramba. ser. Sim, é que eles Tem que estão ser. loucos atrás de novo Game of Thrones, né? Tá todo mundo doido. Ai, saudades, Game of Thrones, domingo pra tua casa, comer pizza e chorar. Saudades, falar mal, que nunca ficou ruim Saudades aqui. de falar mal, porque aquela última. Então é isso, amigo. Acho que a gente tem o nosso. A gente pode finalizar o nosso tema, né? Senhor dos Anéis, Harry Potter. Então foi desse jeito, a gente, que essas séries maravilhindas, mágicas entraram na nossa vida. Quero deixar mais uma vez um Rest in Peace pela autora, né, de Harry Potter, J.K. Rowling, que ela faleceu. Mas assim, eu acho que é importante a gente frisar a obra dela, né? Enaltecer a obra enquanto ela estava viva, que realmente foi muito importante na vida de muita gente. Depois que ela morreu, infelizmente, né, não tem muito o que fazer, mas enquanto ela foi viva, então foi uma obra que tocou muita gente. Sim, então é isso, gente. Então, para finalizar de vez nosso podcast, do Me Ver um Combo Grande, as nossas nossas indicações, amiga. Você quer indicar alguma coisa? Então, eu indico uma série também da Amazon, porque eu cansei um pouco do catálogo da Netflix, não tô mais assistindo Netflix. Então, lá no catálogo da Amazon, tem uma série recém-lançada, mais ou menos, mas que é muito boa, que se chama Little Fires Everywhere, que é muito boa, fala sobre questões raciais, questões de classe, e, sério, é com a Reese Witherspoon. Maravilhosa, ela tá, olha, belíssima nessa série. Uma atuação perfeita, ótimo. Uma ótima série, tem um plot twist muito legal, vale a pena assistir. Eu também vou indicar uma série hoje, mas é da HBO. Já tem a terceira temporada, eu não vi ainda, que é Westworld. Se você não conhece, tem na HBO Plus aqui no Brasil, de forma legal. É uma série futurista, que se passa em um parque temático. E, gente, tem um plot twist, que foi o último plot twist em mídia visual, digamos assim, em cinema e TV. Foi a última coisa que eu assisti que realmente explodiu minha cabeça. Então, assim, Sim, vale é a perfeito. pena. Eu não vi a terceira temporada ainda, mas a primeira e a segunda temporada são incríveis. Sim, Terminamos, amiga? terminamos. Comemora! Ê! Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso segundo podcast. Se você caiu aqui de supetão, muito obrigado por ter dado sua audiência, esse tempo aí com a gente. Compartilha com seus amigos no seu Instagram, printa, posta lá, marca a gente, segue o Pipoca Etc no Instagram, segue o meu jogo como grande, me segue também, eu sou o Tiano VL, no Instagram, no Twitter. Qual que é o seu Instagram, amiga? O meu é Susalan. Não, Susa Laísa. SUSA Laísa com S. E eu quero mandar um beijo pro meu fã que tá me ouvindo agora. Temos Vamos um ver se ele vai ouvir fã. até, vamos ver se ele vai ouvir até essa parte dos que ouviu, né? Sim, vamos ver. Se vocês estão ouvindo o fã da Laísa, a gente vai descobrir agora. Agora a gente vai pegar agora o pulo do gato, ó. A gente vai descobrir se você viu até o final. Ouviu até o final. Sim. E a gente também tá no YouTube, tá, gente? Então quem não tem Spotify, né, que é a principal plataforma que a gente tá postando, dá pra escutar no YouTube também, apesar que dá pra escutar no Spotify mesmo não sendo assinante. É isso. Muito obrigado. Beijos pra todo mundo e até a próxima. Até, tchau! Beijo.